Olá, vamos falar um pouco mais sobre a indústria farmacêutica e a produção de fármacos. A ideia é passar um compilado de tudo que nós conhecemos sobre esse setor industrial, as últimas novidades de pesquisas e desenvolvimento nesta área. No cenário mundial, a indústria farmacêutica está mais concentrada na Europa e nos Estados Unidos. É lá onde encontram-se as maiores multinacionais do setor. Então, é natural pensar que dentro de dois grandes centros existem as melhores companhias em termos de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. No Brasil, nós temos, assim como na China, temos os mercados emergentes, que é onde existem, em algumas das vezes, os maiores consumidores. Entretanto, no Brasil e na China e em outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, existem alguns centros farmacêuticos ou indústrias farmacêuticas que são originárias dos principais países produtores. E aqui nós ficamos como produtores, utilizando eventualmente algumas matérias-primas originárias do nosso país. E em alguns casos nós temos indústrias farmacêuticas de origem nacional. Entretanto, boa parte delas acabam produzindo os genéricos, que nós vamos ver mais a seguir, são quebras de patentes de medicamentos já conceituados, de princípios ativos conceituados e consolidados no mercado. Aqui mostra uma visão da evolução nos últimos anos, desde 1996 até o ano de 2013, dos principais países, comparando o Brasil com Europa e Estados Unidos, são os grandes centros produtores, em termos de patentes. O Brasil, como a gente pode ver, ela está bem aquém dos principais países da Europa, Estados Unidos e China, em termos de registro de patentes e de tecnologia na área farmacêutica. Então, o Brasil fica até, inclusive, atrás da Índia e de outros países, como nós vimos aí, em termos de contribuição em patentes em todo o mundo. Os principais fabricantes que detêm patentes são laboratórios de origem europeia, seja na Alemanha, seja alguns países nórdicos, Suécia, Suíça, Finlândia, e alguns de origem americana ou inglesa. Temos, como vocês podem ver, e alguns apresentam até alguns fabricantes da China, como a gente pode ver aí. Falando em geral sobre a cadeia farmacêutica, quando a gente fala do setor farmacêutico, nós estamos incorporando aí toda a produção de soros e vacinas, contraceptivos, fitoterápicos, os processos para transformação do sangue, fabricação de seus derivados, fabricação de açúcares puros para incorporação em medicamentos, preparações farmacêuticas intermediárias, processamento de glândulas, extratos, fabricação de kits para embalagens ou diagnósticos, curativos, bandagens, testes rápidos, algodão, gases, e além dos propriamente que não têm caráter de especialidades, como água oxigenada, tintura para iodo, que tem suas aplicações farmacológicas também. A indústria farmacêutica, no seu quesito de pesquisa e desenvolvimento, ela utiliza princípios ativos de origem natural, seja vegetal, animal ou mineral, mas também tem alguns componentes que são derivados da indústria petroquímica, como a gente pode ver nesse fluxo abaixo. Então, alguns derivados da indústria do petróleo são, após serem purificados, utilizados na produção de alguns intermediários e até na síntese de alguns medicamentos e princípios ativos. Hoje, nós temos bastante princípio ativo desenvolvido a partir do seu semelhante de origem natural. Muito porque você ganha em termos de produtividade
e auxilia algumas corporações, algumas multinacionais, na patente de formulações novas. Os estágios de produção envolvem a pesquisa e desenvolvimento, começa exatamente neste ponto, onde são desenvolvidos novos princípios ativos. Depois, uma vez passado por vários processos e fases de aprovação, você tem a produção em escala desses princípios, e em seguida são incorporados os outros itens, como recipientes, embalagens e outras questões, cor, sabor, e aí você dá origem ao medicamento propriamente dito. E finalmente você faz a inserção desses medicamentos no mercado, uma vez testado e aprovado pelos órgãos competentes. Atualmente existe uma grande tendência no setor mundial no uso de processos biotecnológicos, são alternativas frente à síntese propriamente dita. Então existem o crescimento da produção de medicamentos fitoterápicos, que tem tido um grande aceite por parte da população, porque trazem uma novidade e trazem um aspecto em termos natural, que você está consumindo um produto que seja com a maior parte da sua composição química de origem natural. Tem tido um grande aceite no mercado mundial. Como eu disse a vocês, passando rapidamente, os princípios ativos têm origem natural, seja ele mineral, animal ou vegetal. Então você tem desde sais como cálcio, sódio, magnésio, ferro e iodo. De origem animal você tem algumas enzimas que são retiradas, inclusive de animais, como o pâncreas bovino, por exemplo, que dá origem à insulina, que atualmente a insulina hoje ela é sintetizada em laboratório a partir do seu semelhante no pâncreas bovino. Temos também de origem vegetal, que são essências, óleos essenciais em geral, extratos de folhas, de sementes, entre outros. Temos o semissintético, que é uma composição intermediária ao natural e ao sintético. E, finalmente, aquele puramente sintético, que passa por várias etapas de desenvolvimento dentro de laboratórios, onde toda a sua composição é 100% sintética. Isso começou pelo químico alemão Felix Hoffmann, lá no século retrasado, onde ele sintetizou a aspirina, que até hoje é utilizada em todo o mundo. Como eu disse também, os medicamentos biotecnológicos são de origem de organismos vivos, como células. A fabricação, pensando nos processos químicos e nas sínteses químicas, nós temos alguns exemplos aqui. Reações de alquilação para a obtenção de barbital, procaína, cadeína e cafeína. Síntese por carboxilação, que você dá origem, por exemplo, ao ácido acetil salicílico, entre outros. As reações de condensação e ciclização são comuns, essas reações orgânicas, né? Dão origem a fenolftaleína, tiamina e riboflavina, em geral são vitaminas. A desidratação, que você obtém o éter, que tem apelo, uma especialidade higienização, asepsia. A esterificação, reações de esterificação também podem ser produzidos ácidos orgânicos, a própria cocaína, que tem efeito anestésico, a halogenação, que você produz o clorofórmio, reações de oxidação para a obtenção da nicotinamida e reações de sulfonação e nitração. Passando rapidamente aqui, a de alquilação, você tem o ácido barbitúrico e a partir dele você produz, por exemplo, o Tilenol, como você vê, é um fenol com um radical de amida. Ele tem um efeito analgésico e também a procaína, que é um pouco mais forte. Vocês percebem que em relação ao Tilenol, que tem uma utilização mais incipiente, né, a procaína tem uma cadeia maior. Então, teoricamente, ela tem um efeito anestésico maior do que o Tilenol. A carboxilação,
que é a obtenção do ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina. Também pode dar origem a perfumes, corantes. A condensação e ciclização, como eu comentei anteriormente, uma conversão química importante na aplicação de fármacos. Você forma anéis cíclicos, como você pode ver aí, a fenolftaleína tem 4 anéis cíclicos, e a tiamina, que é a vitamina B, ela também tem 2 anéis cíclicos aí. A fenolftaleína, no seu caso, ela tem ação purgativa, e a tiamina é uma vitamina que previne a beriberi, que é uma doença antiga e existente hoje em dia. A reação de esterificação, como nós vimos, produz a aspirina, tem uma função antipirética, que é contra a febre, e analgésica contra a dor. Ela é menos irritante na mucosa gástrica, né? Então ela pode ser ingerida, ela tem poucos efeitos colaterais. A halogenação, no caso, você pode fazer uma cloração, né? Adição de átomos de cloro para a formação do clorofórmio, que tem usos diversos aí, até inclusive de manutenção de tecidos, etc. A oxidação, quando você pode obter um poderoso bactericida que é eficaz com o tratamento contra a tuberculose, a nicotinamida, né? Então ela também tem um anel cíclico com um radical C-O ligado a uma amina. A sulfonação e nitração, ela produz imidazóis. Esses imidazóis são antibactericidas e antiparasitários. Tratam, por exemplo, a doença de Chagas, né? Muito comum aí no país, em alguns países. Então aqui a gente pode ver aqui embaixo, né, dois tipos de síntese por sulfonação, na verdade por nitração. Esse primeiro é por nitração, você adiciona ácido nítrico a esse composto e você forma esse imidazol, né? Para a sulfonação, você reage com o ácido sulfúrico a altas temperaturas, formando este composto aqui, que é muito semelhante a este aqui. E eles vão ter os mesmos efeitos farmacológicos no organismo. Falando da farmacotécnica, né? Hoje em dia existem livros onde você lista todos os produtos já descritos que são utilizados dentro da indústria farmacêutica, e lá estão classificados esses compostos orgânicos, a sua formulação, o seu modo de produção, suas propriedades físico-químicas e a sua eficácia. Isso é muito útil porque indústrias farmacêuticas compartilham esse book com o intuito de facilitar o desenvolvimento e rastreamento de novos medicamentos que são produzidos e sintetizados na indústria. A farmacotécnica industrial, ela tem um grande apelo hoje no mercado. Existem grandes corporações que são bastante rentáveis, onde eles sintetizam princípios ativos de alto valor agregado, e percebam vocês que os princípios ativos são utilizados em escala de microgramas ou miligramas dentro dos medicamentos, e o faturamento desse setor é bastante elevado. Entretanto, o volume de investimento para desenvolvimento de novos medicamentos são bastante elevados também e duram vários anos para serem desenvolvidos. Quando a gente chama o termo fármaco, a gente está falando de um agente que é utilizado para tratamento e cura de doenças, e essas doenças podem ser de origem humana ou animal. Existem o setor farmacêutico que vai desenvolver medicamentos para tratamento de doenças animais, né, veterinárias, seja de pet, seja do gado, seja de granjas, né? Então a gente passa a pensar que existem as formas farmacêuticas. Essas formas podem adquirir várias aparências em função da sua aplicação. Então, quando a gente fala de formas farmacêuticas, estamos falando de medicamentos em solução, na forma de xarope, em cápsulas, comprimidos, pomadas, supositórios, óvulos ou em suspensão também.
Nas formas farmacêuticas, nós pensamos nas características que sejam aceitáveis ao consumidor, ao paciente. Então, pensamos, por exemplo, na composição química, na forma, no seu sabor, no seu aroma e, claro, sempre mantendo a segurança. Então, existem 3 grandes componentes principais em todos os fármacos. Nós falamos da matéria-prima, que é uma substância ativa ou inativa, com especificação definida, que é utilizada na produção dos princípios ativos. Temos o veículo, em geral se refere à parte líquida da formulação, quando esses medicamentos são na forma líquida. Temos o excipiente, que é uma substância auxiliar, geralmente sólida, e do ponto de vista farmacológico, ela é inativa, ou seja, ela não tem efeito direto sobre o organismo que está sendo administrado. Ela vai ter ali, ela só vai auxiliar na incorporação do princípio ativo ao medicamento, mantendo o princípio ativo sem ser decomposto, sem sofrer nenhuma ação do ambiente para ele se decompor, até ele ser administrado no organismo. E também temos o recipiente auxilia na forma, né? Você dá uma forma, seja ela em cápsulas ou em menor estrutura, a fim de facilitar a ingestão, né? O consumo pelo paciente. Os recipientes farmacêuticos, como eu disse a vocês, elas dão forma ao medicamento, né? Então, qual a função dos recipientes, ou também chamamos de adjuvantes? Os recipientes solubilizam, suspendem, espessam, diluem, emulsificam, estabilizam o medicamento, conservam ele, dão cor, dão sabor e possibilita a obtenção de formas mais eficazes e mais atraentes aos consumidores. Bom, em termos de desenvolvimento do fármaco, do medicamento propriamente dito, é importante principalmente conhecer o princípio ativo. Então, esse princípio ativo deve ser identificado na embalagem, né? Ele tem que ter forma e estrutura específica para o seu uso. E isso está muito relacionado à velocidade de dissolução desse princípio no meio, seja, por exemplo, quando ele atinge o organismo, né, o estômago, ou após, quando ele estiver sendo excretado pelo organismo, ele tem a sua ação específica. Então, tudo isso é avaliado. Então, muitas das vezes, os princípios ativos são encontrados na forma cristalina no seu composto, né? Então, é muito comum ter muitos medicamentos na forma de cápsulas, na forma de comprimidos. Por exemplo, a riboflavina ela pode ser encontrada em 3 estágios cristalinos. Isso depende do seu grau de solubilidade. Então, ela pode encontrar desde 6,8 mg por ml até 120 mg por ml. Então, essa solubilidade em água pode variar em função da forma como ela vai agir no organismo. A escolha do princípio ativo é extremamente importante, vai trazer estabilidade ao medicamento e isso depende da sua forma de administração. A escolha, né, quando a gente fala de forma de administração ou via de administração, é como esse medicamento vai ser consumido pelo paciente, ou seja, vai ser na forma oral, vai ser bebendo, vai ser um líquido, ou vai ser ingerindo, ou misturado a algum outro composto, ou solubilizado, tem várias formas de ser administrado, ou injetado em corrente sanguínea diretamente. Então, existem várias formas. Aqui uma das formas principais, né, por via oral, parenteral, retal, vaginal, oftálmica, na forma de solução aquosa através das narinas ou através da pele, né, por exemplo, uma pomada, uma loção. Então, são várias as formas de administração. Bom, falando na pesquisa clínica, o desenvolvimento de novos princípios ativos e novos medicamentos.
todo medicamento que vai ser desenvolvido, está sendo estudado, como por exemplo uma vacina, ela deve passar por várias fases, né? Geralmente são 4 fases estudadas dentro do setor farmacêutico, né? A fase 1, ela diz respeito ao estudo da nova droga, do novo princípio ativo. Eu faço testes aí em um pequeno número de pessoas com o intuito de perceber o potencial dessa nova droga que foi isolada em laboratório. A fase 2 já vai dizer respeito a um grupo maior de voluntários para teste em humanos, né? Então, eu vou verificar para qual doença essa droga vai ser destinada. Então, posso fazer para um grupo maior de voluntários, em média de 50, e pode ser um pouco mais. Uma vez aprovado, eu passo para a fase 3, onde eu seleciono ainda um número maior de pessoas que vão ser testadas, né? Pode chegar de algumas centenas até milhares de pessoas. E nós fazemos o que a gente chama de teste simples cego, ou seja, o paciente não sabe o que está ingerindo. Então você vai ter pacientes que desenvolveram a doença em vários estágios. Eles podem receber a droga propriamente dita, que está sendo estudada, mas também ele pode receber um medicamento que não tem nenhum efeito, que é o que a gente chama de efeito placebo. Então, às vezes, ele pode fazer o efeito psicológico no paciente simplesmente por ele estar sendo ingerido. E outros que realmente vão fazer o efeito químico ou farmacológico no organismo. E finalmente a fase 4, a droga passa por todos esses processos de aprovação, onde são verificadas as suas propriedades, os seus efeitos colaterais, e aí sim a droga pode ser disponibilizada ao mercado, aos consumidores. Mas, todos os testes de segurança são avaliados ao longo deste prazo. Aqui tem uma ilustração justamente dessas fases. Neste fluxo aqui ele já identifica, por exemplo, a fase pré-clínica, que antecede a fase 1. São testes pré-clínicos com o objetivo de avaliar a segurança e a toxicidade dos medicamentos, do princípio ativo. De maneira resumida, para desenvolver um novo medicamento no mercado, passam por várias pesquisas onde várias moléculas são estudadas, isoladas e analisadas. Por exemplo, em torno de 5.000 a 10.000 moléculas estudadas, apenas uma vai ser aprovada no final. E isso envolve pesquisas que duram de 8 a 10 anos, onde vários pacientes foram testados. E envolve aí, cerca de bilhões de reais, 2 bilhões de reais no desenvolvimento de um novo medicamento. Falando da Covid, a doença, essa pandemia que estamos vivenciando nesse ano de 2020, existem vários laboratórios espalhados pelo mundo estudando a possibilidade de desenvolver vacinas para combater esse vírus que nós chamamos de coronavírus. Então, passaram por testes clínicos também, como nós vimos anteriormente. Entretanto, eles têm utilizado de uma forma mais acelerada, justamente para poder aprovar em um curto espaço de tempo uma vacina capaz de combater este vírus. Então, na fase 1, que é a fase inicial, aqui no estado de São Paulo, eles testaram 144 voluntários. Isso é uma parceria do governo do estado de São Paulo com alguns laboratórios internacionais. Os testes preliminares foram realizados na China em adultos que foram monitorados de perto para avaliar a segurança. Na fase ampliada, que eles chamaram de fase 2, foram testados em 600 voluntários, também realizada de forma concomitante na China, e verificou-se uma resposta imune aos participantes testados, ou seja, a vacina para combater o coronavírus teve um efeito importante, positivo. Atualmente, estamos aí no mês de setembro de 2020, estamos na fase 3, o que eles chamaram aqui de fase final, onde são testados em 9.000 voluntários. Essa fase é realizada no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan,
né, e tem verificado a segurança e eficácia da vacina no combate à doença. Lembrando que o processo de produção dessa vacina utilizou os conhecimentos tecnológicos de outras vacinas já existentes, como por exemplo a vacina do sarampo e da poliomielite. Então, tecnologias para desenvolvimento dessa nova vacina estão sendo aproveitados por esses laboratórios de pesquisa. Alguns conceitos são importantes quando a gente fala em medicamentos, em vacina, o que a gente chama de biodisponibilidade e bioequivalência. A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo a partir da sua concentração e do tempo que ele está disponível no organismo. Então, a biodisponibilidade é a rapidez com que esse princípio vai agir no organismo e o quanto tempo ele vai ficar disponível na corrente sanguínea antes de ser excretado. E a bioequivalência, ela consiste na equivalência farmacêutica entre produtos, né, apresentados, né? E isso é verificada de forma qualitativa e quantitativa. Então, por exemplo, quando nós falamos que dois medicamentos têm bioequivalência, isso quer dizer que eles vão fazer o mesmo efeito, apesar de serem, por exemplo, medicamentos de laboratórios diferentes ou de princípios ativos com concentrações diferentes, eles vão ter o mesmo efeito, vamos dizer assim, sobre o organismo, de forma a combater aquela doença ou aquela enfermidade. Temos também os outros conceitos que são mais comuns no dia a dia, o que a gente chama de medicamento genérico. É um medicamento similar a um produto de referência. Então, geralmente, como a gente viu no vídeo, o medicamento genérico ele vem após a quebra da patente pela empresa produtora daquele princípio ativo. Então, ele vai ser fabricado numa condição mais barata, né? Utilizando algumas vezes excipientes um pouco inferiores ao medicamento de referência, portanto, eles vão ter a mesma bioequivalência, ou espera-se que ele tenha a mesma bioequivalência de um produto de referência. Temos também um medicamento similar, ele contém os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, a via de administração, a recomendação terapêutica do medicamento de referência que foi registrado em órgão responsável pela vigilância sanitária. E ele pode diferir em características relativas ao tamanho e à forma do produto, ao prazo de validade, ao tipo de embalagem, rótulo, recipiente ou veículo. Então, a gente tem essa pequena diferença entre genérico e similar. Então, aqui, para os genéricos, as embalagens devem ter esse rótulo identificando com a tarja amarela medicamento genérico. Os genéricos eles não têm um nome comercial. O que a gente lê na embalagem do genérico é justamente o princípio ativo do medicamento. Isso segue a lei de registro de um medicamento genérico. Ele deve ser dessa forma na sua embalagem. E aqui a gente pode ver, por exemplo, o medicamento de referência. Geralmente ele pode receber a tarja verde. O medicamento de referência, lembrando, é aquele que é original, é o primeiro princípio ativo desenvolvido por um laboratório farmacêutico. Ele é o de referência. E a gente tem o genérico, que é após o período de patente, né? E ele vai receber a tarja amarela. E como eu disse a vocês, o medicamento similar, ele vai ter uma tarja semelhante ao de referência, mas ele pode diferir em termos da forma farmacêutica, do tamanho, né, do comprimido, no caso, do tempo, prazo de validade e algumas vezes até da concentração. Para ilustrar, então, o medicamento de referência, que é a Novalgina. Nós temos o similar. O similar ele já pode receber um nome comercial, aqui no caso é o Dipmed, mas a gente está falando do mesmo princípio ativo, que é a dipirona sódica.
E temos à direita o medicamento genérico, que lá está com a tarja amarela, identificado, e aí ela recebe o nome do princípio ativo, que é a dipirona sódica. Okay? Poderia ilustrar da indústria farmacêutica a fabricação de medicamentos é isso. A gente tem falado muito sobre o setor farmacêutico nesse tempo de pandemia que o mundo vive hoje. Então é importante a gente perceber como que é o desenvolvimento de um medicamento, né? O tempo necessário para desenvolver um princípio ativo e que ele faça efeito e que seja seguro ao final do processo. Né? Então ele passa por várias etapas de desenvolvimento, de pesquisa, de testes, muito dinheiro empregado para o desenvolvimento. Sobre a vacina Covid, nós temos visto que esse tempo tem se encurtado, ele tem sido mais abreviado em função da gravidade da pandemia. Isso pode ser positivo em termos de atender a população, mas há um risco inerente a isso, porque o efeito da vacina sobre o organismo ele precisa de um tempo maior, né, para você observar. E muitas das vezes esse tempo não é suficiente, né? Porque nós estamos aí pensando na possibilidade de aprovar uma vacina contra a Covid em menos de um ano. Né? Então existe um risco atrelado a isso. Ok? Vamos refletir sobre isso e obrigado aí pela atenção.